Oi, pessoal, eu sou o pastor Gleison Ricardo, diretor do Seminário Teológico de Missões. Nós estamos ministrando o curso de Missiologia. E nesse vídeo aula, essa é a 7ª aula do nosso curso, nós iremos tratar acerca da ressurreição, a ressurreição de Cristo. Já quero passar, antes de entrarmos na nossa aula, já quero passar para vocês a primeira palavra-chave desse vídeo aula, que é a ressurreição. Essa é a primeira palavra-chave desse vídeo aula. E também quero falar para vocês que não se esqueça de se inscrever no canal do STM, Seminário Teológico de Missões, e deixar o seu like e ativar o sininho para que você possa estar recebendo as nossas atualizações. E convide pessoas, seus amigos, compartilhe o nosso vídeo aula para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nessa aula, nós iremos falar acerca da ressurreição de Jesus, a ressurreição de Cristo. Olhe no seu material didático, a 7ª aula. Após a sua morte na cruz, Jesus ficou na sepultura por 3 dias. Observe esse texto de Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 40. Pois, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mateus, capítulo de número 12 e versículo de número 40. Aí, então, Deus ressuscitou o seu Filho dos mortos, conforme está em Mateus, capítulo 28. E veja comigo o texto de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 4. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus é declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Paulo aqui está falando à igreja na cidade de Roma, que Jesus é o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação. Na letra A da nossa apostila, do nosso material didático, acompanhe conosco, Deus ressuscitou você juntamente com Cristo. Jesus foi para a cruz do Calvário e foi sepultado, mas na sua ressurreição, você também foi ressuscitado com Cristo, juntamente com Cristo. A morte de Jesus foi para você, bem como também a sua ressurreição. Nós morremos com Cristo e ressuscitamos também com Cristo. Observe esse texto de Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos desejosos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como em outros tempos também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe, meus irmãos, que promessa, que bênção maravilhosa nós alcançamos juntamente com Jesus na sua ressurreição. Nós também somos ressurretos juntamente com Cristo e tomamos posse de todas essas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, através
da morte e da ressurreição de nosso Senhor. Em primeiro lugar, nós fomos ressuscitados, Deus ressuscitou você, juntamente com Cristo, para lhes dar uma nova vida. Essa é uma das primeiras promessas de Deus para aqueles que ressuscitaram com Cristo, ter uma vida nova em Cristo Jesus. Observe esse texto, leia comigo, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, e que a manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe luz à vida e à incorrupção pelo Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos dá uma nova vida. Deus nos salvou, Deus nos chamou com uma santa vocação, não segundo obras humanas, não segundo obras da carne, mas segundo o propósito e a graça que nos foi dada em Cristo antes dos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador. Você foi encontrado, foi alcançado por esta graça. Ele lhe chamou para lhe dar uma nova vida através da ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro propósito da ressurreição é que tenhamos juntamente com Cristo uma nova vida. Em segundo lugar, o segundo propósito, para nos dar um novo nascimento. Para nos dar um novo nascimento. Observe o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, e versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual pela sua grande misericórdia nos gerou de novo, nos deu um novo nascimento através da pessoa de Jesus, para que possamos ser irmãos de Jesus, para que possamos ser filhos de Deus, para que possamos ter uma vida abundante. Louvado seja o nome do Senhor. Este é mais um propósito da ressurreição, conforme Pedro fala. Deus é bendito, Deus é Pai. Pedro apresenta o próprio Deus nesse versículo que lemos como Pai. Ele é o Pai de todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Salvador. Para uma nova e viva esperança, temos uma nova esperança em Cristo Jesus, pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé nós não poderíamos fundamentar a nossa fé. Mas a nossa fé está fundamentada não em um Cristo morto, mas em um Cristo vivo que deu a sua vida e ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos firmados em Cristo, a nossa rocha eterna. Deus ressuscitou você juntamente com Cristo. Primeiro, para lhe dar uma nova vida. Segundo, para lhe dar um novo nascimento. Em terceiro lugar, para lhe dar um novo início. Deus está dando ao homem a oportunidade de iniciar do zero. Deus está zerando o cronômetro e está dando uma nova oportunidade para você. Observe o que está escrito. Leia comigo em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Observe, meus irmãos, o privilégio de estarmos em Cristo. Primeiro, nós somos novas criaturas, somos novas pessoas, temos um novo caráter. O caráter de Cristo começa a ser forjado em nós. Nós temos Jesus como nosso exemplo a ser seguido, e ele faz nova todas as coisas, deixando as coisas velhas para trás, deixando tudo aquilo que vivemos. Ele nos dá uma viva esperança e faz nova todas as coisas. E eis que tudo se fez novo, como disse Paulo aos Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, os seus pecados já foram perdoados pelo poder do sangue. Jesus foi morto, mas ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E as coisas velhas passaram e tudo se fez novo para a glória do nome do Senhor. E também, esse propósito continua. Primeiro foi para nos dar uma nova vida. Depois, para nos dar um novo nascimento, para nos dar um novo início, uma nova oportunidade. Mas também para lhes dar, para dar a você e a mim, para nos dar vitória. Vitória sobre quem? Sobre o quê? Sobre Satanás. O Senhor nos dá vitória sobre Satanás. Observe esse texto de 1 João, capítulo 4, versículo de número 4. Filhinhos, sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Observe também 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Veja também em Colossenses, capítulo de número 2, versículo 13 ao versículo 15. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contrária a nós nas suas ordenanças, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele nos faz vencedores de Satanás. E aqui, através da ressurreição de Cristo, esta é a coroação da grande vitória, porque ele não está morto. Ele venceu a cruz, ele venceu Satanás com a sua ressurreição e nos faz também vencedores, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Observe, ele também, no seu material didático, ele nos dá vitória com a sua ressurreição sobre Satanás, ele também nos dá autoridade sobre Satanás. Ele nos dá vitória e ele nos dá autoridade. Em Cristo, pela ressurreição, nós temos autoridade sobre Satanás. Observe o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 21 e 22, que também, com uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhes sujeitados os anjos e as autoridades e as potestades. Toda a autoridade está na mão do nosso Cristo, está na mão do nosso Senhor.
ele nos dá, ele delega a nós essa autoridade para que possamos exercer sobre os principados, sobre as potestades, sobre os anjos, sobre Satanás, sobre em Cristo, através da ressurreição, nós temos autoridade da parte de nosso Deus, o nosso Cristo. Na letra C, ele nos dá autoridade com a sua ressurreição, ele nos dá poder sobre Satanás. Ele nos dá vitória sobre Satanás, ele nos dá autoridade sobre Satanás, mas ele também nos dá poder sobre Satanás. Veja comigo em Efésios capítulo 1, versículo 16 ao 23. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas os constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Veja também em Marcos, capítulo 16, versículo 15 e versículo 18. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Veja também o texto de Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Veja também em Atos capítulo 4, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Louvado seja Deus. Ele nos dá aqui, irmãos, poder, autoridade, poder sobre Satanás. Ele nos dá o domínio, ele nos dá condições para que possamos dominar sobre Satanás. Observamos nesse texto que a palavra do Senhor era pregada, era anunciada com poder, com autoridade, quando eles davam testemunho acerca da ressurreição de Cristo. O evangelho deve continuar sendo pregado com poder, com autoridade, e os sinais precisam acompanhar aqueles que creem. Jesus disse: em meu nome você colocará a mão sobre os enfermos e irão curá-los. Em nome de Jesus, você tem poder, você tem autoridade para submeter Satanás e seus demônios, sujeitos a você mediante a autoridade do nome de Jesus. E esse poder nos é dado porque nós não estamos servindo a um Cristo morto, mas estamos servindo um Cristo que ressuscitou ao terceiro dia e está à direita de Deus, e
todas as coisas estão sujeitas a ele. Então, você que deseja pregar a palavra de Deus, você missionário, saiba que a luta é grande, a afronta de Satanás vem de todos os lados, mas maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo, do que aquele que está contra nós. Use o poder do nome de Jesus. Jesus é um Cristo vivo, louvado seja Deus, e está à direita de Deus e intercede por você, que tem um compromisso com Ele de levar a sua palavra. Ele ressuscitou você com Cristo, aleluia, para lhe dar uma nova vida, para lhe dar um novo nascimento, para lhe dar um novo início, para lhe dar autoridade, poder, vitória sobre Satanás e também para torná-lo um filho e herdeiro no reino. Você é filho, você é herdeiro de Deus no seu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Veja comigo esse texto em Romanos, capítulo 8, versículo 15 ao versículo de número 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filho, pelo qual chamamos Abba Pai. O mesmo espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Louvado seja o nome do Senhor. Você é herdeiro de Deus, você é filho de Deus e herdeiro no seu reino. Observe quanto privilégio nos é dado através da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos tornamos filhos e herdeiros de Deus. E ainda diz mais, você não recebeu um espírito de escravidão, como você estava em outra hora, mas você recebeu um espírito de adoção, adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito, ou seja, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito humano que eu sou filho de Deus. É uma convicção dada pelo próprio Espírito Santo. É inexplicável isso, não temos como explicar humanamente. A Bíblia diz que as coisas espirituais são discernidas de forma espiritual. Essa convicção, essa certeza, essa segurança de que somos filhos de Deus é gerada em nós, é gerado no nosso espírito pelo Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja o nome do Senhor. Vejamos agora na letra B do nosso material didático. A ressurreição satisfaz todas as necessidades da vida. A ressurreição de Cristo satisfaz todas as necessidades da vida. Primeiro, ela é a sua libertação do passado. Ela é a sua libertação de tudo aquilo que aconteceu no passado na sua vida. A sua antiga vida pecaminosa foi aniquilada na cruz com Jesus e foi enterrada com ele na sua sepultura. Aí então, quando Jesus foi ressuscitado, você foi ressuscitado com ele, como uma nova criação, deixando para trás a sua antiga vida na sepultura com Jesus. A sua antiga vida está sepultada em Cristo. Observe, está sepultada na sepultura de Cristo, porque em Cristo agora você é uma nova pessoa, uma nova vida, ou seja, você está liberto do seu passado. Vamos respaldar com os textos. Primeiro vamos ler em Romanos, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 11. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim, também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja também o texto de Efésios, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo de número 7. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvo, e nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Veja também Colossenses capítulo 2, versículo 12 ao versículo de número 15. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados, e potestades, os expôs publicamente, dele triunfou em si mesmo. Louvado seja Deus. Meus queridos alunos, missionários, você que vai levar a obra de Deus, você que vai pregar o evangelho de Cristo, tenha esta convicção de que o seu pecado, o seu passado, você já está liberto, você já foi perdoado, a cédula que te acusava foi cravada na cruz do Calvário, por isso que você pode louvar ao nome do Senhor. A ressurreição satisfaz todas as nossas necessidades da vida, todas as necessidades passadas, ele nos perdoa todos os pecados. Ela é o seu poder para o presente. Ela primeiro lhe libertou do passado. Agora, no presente, ela é o seu poder para o presente. Pelo fato de Jesus estar vivo, recebemos agora o poder do seu Espírito para vivermos uma vida de vitória sobre o pecado e todos os ataques de Satanás contra nós.
Aleluia, aleluia. Veja o que está escrito em Romanos, capítulo de número 8, versículo 31 ao 39. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu. Ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ele nos dá poder nessa vida presente. Ele não poupou nem o seu filho. Ele nos ama, ele te ama de uma forma extraordinária, de uma forma tal. Não tem como expressar o tamanho do amor de Deus para com a sua vida. Você que está fazendo esse curso de missiologia, não tem como mensurar o tamanho do amor de Deus para com a tua vida. No presente, ele te dá poder, em nome de Jesus. Por isso que Jesus ressuscitou dentre os mortos para dar poder para que você possa estar desenvolvendo a obra do ministério do qual o Senhor te chamou para que você pudesse dar fruto. Amém? Eu quero passar para você agora a nossa segunda palavra-chave dessa videoaula. A primeira palavra passei no início da aula, a segunda vou passar agora. Proporcionou a. A segunda palavra é proporcionou a. Essa é a segunda senha para formar a frase-chave para poder estarmos emitindo o seu certificado no final desse curso. É importante que você anote, escreva, não perca nenhuma dessas palavras. E, voltando ao que estamos estudando, através da sua ressurreição, satisfaz todas as nossas necessidades da vida. Ela satisfaz, no passado, ela nos liberta do passado. No presente, ela nos dá poder. E no futuro, ela é a sua esperança para o futuro. Aleluia! A ressurreição é a nossa esperança para o futuro. Louvado seja Deus. A ressurreição de Jesus nos dá uma grande esperança para o futuro. Ele é chamado de o primogênito dentre os mortos, aquele que primeiro ressuscitou e nunca mais irá morrer. Veja em Colossenses capítulo 1 e versículo de número 18 que diz: e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Louvado seja Deus. Ele é o primogênito dos mortos, para que em tudo ele tenha a preeminência, ele tenha a prioridade, ele seja o primeiro, ele tenha a primazia. Louvado seja o nome do Senhor. Em sua ressurreição, ele estava abrindo o caminho para que todos que creiam nele, para o seguirem, para também serem ressurretos dentre os mortos juntamente com ele.
no maravilhoso dia do futuro, Jesus Cristo voltará à terra novamente, não como um bebê, dessa vez, porém, revelando a todo mundo quem ele é realmente, o glorioso Deus e Rei de toda a criação. Nesta ocasião, todos os que morreram crendo nele serão ressuscitados para a glória do seu próprio nome. Observe comigo esse texto de 1 Coríntios, capítulo de número 15 e versículo de número 17 ao versículo 23. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Veja também em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 ao versículo de número 57. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis, aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o agrilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória em nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Veja também em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 13 ao versículo 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Aleluia! Sua é a sua esperança para o futuro.
é a nossa esperança para o futuro. O quê? A ressurreição de Cristo. Ela traz todas essas promessas para a nossa vida. Eu quero deixar para você agora a nossa terceira palavra-chave. A terceira palavra é vida abundante. Então, você vai formar essa frase e você vai estar anotando essa frase, guardando. No final do curso, nós iremos te pedir essa frase por completa. Nós estamos chegando a mais um término da nossa aula. Que o Senhor continue te abençoando grandemente, que essa mensagem da ressurreição possa permanecer viva em nossos corações, crendo no milagre, em tudo aquilo que Deus pode estar nos proporcionando. E antes de terminar, eu quero pedir para você, não se esqueça de se inscrever no canal do STM, do Seminário Teológico de Missões, e deixar lá o seu like e compartilhar esse vídeo aula para que outras pessoas sejam alcançadas pelo poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nos vemos na próxima aula e que Deus abençoe a todos.